Bom, antes de mais, muito obrigado à Fundação pelo convite que me endereçou. É com todo o gosto que estou aqui para falar sobre a democracia local, sobre a qualidade da democracia local. Eu diria que os problemas que se fazem sentir a nível local são manifestamente diferentes do nível nacional e diria que estou bastante menos pessimista do que se sente ao nível do Estado-nação comparado com o que é a questão a nível local. No caso português em particular, eu diria que ainda persiste pontualmente, às vezes até mais do que pontualmente, algum déficit de pluralismo a nível local, sobretudo em pequenos, médios municípios. Isso faz-se sentir de uma forma mais visível. No entanto, e dado que, e já foi aqui mencionada, uma inexperiência que era visível no pós-25 de Abril com o que era a democracia local, algo que nunca tinha sido verdadeiramente implementado, digamos que o grau de sucesso ao longo destes últimos 40 anos é apreciável, é muito positivo. A média, digamos, da qualidade do exercício do poder democrático local é francamente superior. Evidentemente, como temos um conjunto muito alargado de eleições, não só ao nível dos municípios, mas também ao nível das freguesias, claro que a diversidade também é maior. Eu diria que, em geral, a média aumentou. Depois, há um outro aspecto que é evidente, que é a questão da proximidade. Nós sentimos, digamos, uma maior possibilidade de mudar o poder local e de influenciar o poder local, no sentido de alterar situações que vemos como não aceitáveis, de uma forma muito mais rápida e, se quiserem, com muito mais acesso do que sentimos ao nível nacional. E, se calhar, não há nada que demonstre isso de uma forma mais visível do que a transição que o poder local tem vindo a sofrer em termos do seu enfoque funcional. O poder local, após 25 de Abril, estava sobretudo preocupado com questões de infraestruturas, portanto, abastecimento de água, saneamento, recolha de resíduos, etc. Portanto, questões muito, muito essenciais e básicas. Ao longo dos últimos 40 anos, o que fomos assistindo foi a uma franca mudança em termos das funções que são desempenhadas pelos governos locais, e temos hoje uma preocupação muito maior com políticas sociais, com questões de educação, do próprio desenvolvimento económico local, da sustentabilidade, algo que não existia nos primórdios da democracia local. O facto de grande parte dos municípios ter conseguido fazer esta transição de uma forma tão admirável e, em alguns casos, até com muito sucesso, mostra que há a concretização daquela expressão americana e que eu tenho sempre muita dificuldade em traduzir para português, que é a responsiveness, ou seja, há uma capacidade de resposta àquilo que são as solicitações dos cidadãos, e essa capacidade de resposta tem sido bem sucedida ao longo sobretudo das duas últimas décadas e até, se calhar, a última década de uma forma mais visível. Isto apesar do poder local continuar a lutar com muita limitação de recursos, sobretudo, e se contrastarmos com aquilo que são os problemas sentidos ao nível central, ao nível de dívida, etc., e poderemos falar depois, posteriormente. Mas deixa-me fazer-te uma pergunta adicional. A Helena Roseta falava de, apesar de tudo, há muita variação. O que é que explica essa variação? É a escala? São as pessoas? São os partidos? É o quê? Há um aspecto que eu penso que já foi aqui referenciado, a questão da liderança, que é obviamente muito visível. Depois, há fenómenos locais muito interessantes. Os casos que conheço relativamente bem, que são as Assembleias Municipais de Braga e de Guimarães, são extremamente participadas, salas cheias, muita conflitualidade num sentido positivo, ou seja, oposição de posições, e cada vez mais se nota que as pessoas não vão para as Assembleias Municipais apenas para defender os seus interesses muito particulares, o seu terreno que está a ser afetado por uma alteração qualquer do PDM, vão para as Assembleias Municipais muitas vezes com a percepção do que é melhor para o município, do que gostariam de ver no município. E isso penso que é um aspecto positivo e tem
se quiseres, raiz numa crescente consciencialização da importância da democracia ao nível local e da intervenção e da participação ao nível local. E eu diria que o tamanho e, se quiser, a massa cinzenta envolvida é necessária, é indispensável. Isto vê-se muito nos municípios com instituições de ensino superior, portanto, muito ativas. Sim. E onde isso se nota de uma forma mais visível. Helena, na sua experiência e na sua visão, o que é que faz a diferença? Também a questão das lideranças, a questão da escala, a questão da proximidade, pois há um pormenor, o país é muito desigual. No norte do país há muito mais freguesias em cada município e para o sul há menos freguesias. Lisboa já teve 53, agora só tem 24 e ainda bem que está melhor assim. Mas, na verdade, isto também faz variar a mobilização, quer dizer, quando nas Assembleias Municipais que você citou, Braga e Guimarães, são tipicamente situações com muitas freguesias e os presidentes das freguesias fazem parte da Assembleia Municipal. Portanto, as pessoas muitas vezes vão às Assembleias Municipais para chatear os presidentes de junta e para chatear a freguesia, porque não estão para ir à Assembleia de Freguesia. Nos municípios onde há menos freguesias isso já não acontece tanto, e as Assembleias Municipais também, essas então é que variam mesmo muito. Eu sou Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, penso que a nossa é um caso muito excepcional, porque somos rigorosamente um poder fiscalizador da Câmara Municipal, coisa que não acontece na maior parte das Assembleias Municipais por uma razão muito simples. As Assembleias Municipais não têm autonomia financeira, dependem dos meios que a Câmara põe à sua disposição. Eu bati o pé e exigi serviços, sala, condições para me poder trabalhar. E a maior parte das Assembleias não tem essas condições. Eu perguntava no outro dia, um ex-presidente da Assembleia Municipal do Porto, quantos funcionários tinha? Nós temos 30 em Lisboa. É só para vocês perceberem, impossível pôr uma Assembleia Municipal de uma cidade a funcionar com um funcionário, quando a Câmara tem milhares. Portanto, há aqui situações que fazem a diferença. Mas há uma outra coisa que eu gostava de dizer. O poder local não vive só dos eleitos, vive também das dinâmicas da terra, da sociedade civil, chamemos-lhe assim. E nós temos verificado, sobretudo na última década, o aparecimento de muitos movimentos de cidadãos para as coisas mais diversas, petições, grupos de rua, e esses movimentos insuflam energia ao poder local. É muito interessante isto, porque eu, por exemplo, aqui na Assembleia Municipal de Lisboa, a maior parte das pessoas que vão lá falar, aparecem umas pessoas que vão falar do seu caso particular, no geral de pedidos de habitação, que é a crise que estamos a ter na cidade, mas a maior parte das pessoas que vão lá falar dizem, eu venho aqui em nome dos moradores da rua tal, ou da praça tal, ou, vimos protestar com isto, com aquilo, e portanto, mesmo que não sejam movimentos organizados, há uma consciência dos cidadãos que há questões do coletivo que lhes dizem respeito e as pessoas querem ir a um sítio, quanto mais não seja para poderem falar. Nem sempre acreditam que a gente resolve. E muitas vezes dizem, não sei se vocês podem fazer alguma coisa, mas pelo menos são ouvidos. E isto faz toda a diferença. Não chega. Eu lembro-me de um senhor que uma vez disse, olha, antes do 25 de Abril ninguém podia falar, agora falamos todos, mas ninguém nos ouve. Portanto, ao menos que alguém os ouça. E as Assembleias Municipais têm essa vantagem, porque não sei se sabem que as Assembleias Municipais, além de serem públicas, por definição têm que ter um período de intervenção do público. E, portanto, em todas as Assembleias Municipais, o público tem direito a falar, diretamente. Evidentemente que há Assembleias Municipais que reúnem meio de vezes por ano e há outras que reúnem todas as semanas, como a de Lisboa, mas isso é porque nós somos muito acelerados. A outra questão que eu queria dizer, há uma energia, não só destes movimentos, mas nos bairros. Não sei como é que é no resto do país, mas eu descobri da última vez que estive na Câmara de Lisboa como vereadora que isto não é uma cidade, isto é um conjunto de aldeias, há um conjunto de bairros e cada bairro tem a sua identidade. E quando as pessoas nos bairros se organizam para fazer coisas, aparece uma energia espantosa, curiosamente, mais nos bairros carenciados do que nos bairros que estão mais com os problemas de hoje. Os bairros carenciados, as pessoas movimentam-se e querem resolver problemas, e nós temos uma experiência, só uns segundos para explicar isso, lançámos um programa que se chama BIP-ZIP, que é um programa participativo em que os bairros mais carenciados da cidade propõem projetos, depois faz-se um orçamento participativo, os projetos são avaliados por um júri, eles têm verba. Foi premiado internacionalmente em termos de democracia participativa. A coisa interessante é que nós pensámos, identificámos 60 e tal bairros com carências graves em Lisboa, colocámos à disposição 1 milhão de euros por ano num orçamento de 900 milhões ou 800 milhões, 1 milhão de euros por ano é zero para o orçamento municipal. Com este 1 milhão de euros por ano no programa anual, já foram intervencionados nos últimos anos de 20, 30 bairros de cada vez, com projetos locais, são eles que fazem.
Mas o que é que eles fazem? As coisas mais diversas. Desde coisas para as crianças, desde arranjos de espaço público, desde iniciativas de empreendedorismo. Eu nunca pensei que houvesse tanta energia disponível nos bairros carenciados e fiquei fascinada e pensei, a democracia está salva, porque há aí uma energia. A gente, no sistema formal, podemos não saber canalizá-la, mas deem-nos uma oportunidade. A oportunidade aqui foi, há verba, querem fazer alguma coisa, digam o que é que querem fazer. É tão simples quanto isto. Havia verba, havia condições, havia apoio técnico, foi só pôr deitar mãos à obra. No fundo foi repetir o modelo, logo a seguir ao 25 de Abril, foi o que as pessoas andaram a fazer. O que é que era preciso fazer para melhorar a sua terra? Mexeram-se. E, portanto, há esta disponibilidade, e aqui, citando o que disse, a questão da proximidade é essencial. Se a gente não conhece os sítios e não conhece as pessoas, é muito difícil lançar um projeto deste género. Mas era para vos dar um exemplo positivo, que para mim foi um exemplo que me deu força. Os últimos anos, com a crise, com a troika, com a austeridade, com aquilo tudo, o que me dava força era ir para os bairros dos BIP-ZIP, porque via-os fazer coisas extraordinárias. Só mais um exemplo. Por exemplo, eles é que definiam o que é que achavam que era mais prioritário no bairro. Num determinado bairro, Bairro Horizonte, ali para o lado das Olaias, um bairro com imensas carências, escolheram mais prioritário uma pista de skate. Eu pensei, bem, uma pista de skate não será se calhar a primeira prioridade, mas pronto, o júri avaliou e disse, sim senhora. Pois, no dia que nós fomos inaugurar a pista de skate, ela já estava a funcionar, e vêm miúdos de todo lado, de todos os bairros para aí de periferia passam palavra, a pista está sempre cheia, e aquilo tornou-se um polo de atração no bairro. Portanto, eles percebem melhor o bairro do que nós. E eu que sou urbanista, armada em urbanista, julgando que sabia as necessidades do bairro, nunca pensei numa pista de skate para o Bairro Horizonte, evidentemente. Mas são as pessoas lá do sítio é que têm essa energia. E essa é a energia que dá força ao poder local. Mas isso que disse tem diretamente a ver com uma coisa que lhe tencionava perguntar, que tem a ver com as inovações, com as experiências que se vão fazer no poder local e que a nível nacional às vezes não são feitas. Por exemplo, o orçamento participativo. Nem todos os casos são casos de sucesso. Não. O que é que traz o sucesso de uma iniciativa deste género? Eu tenho discutido isso muito, até com o Presidente da Câmara, o anterior, atual Primeiro-Ministro, e com o atual Fernando Medina. O Orçamento Participativo de Lisboa foi uma experiência, interessante e continua a ser. E há muitos orçamentos participativos muito interessantes no país, ou em Cascais, Águeda, em vários sítios. Em Lisboa, para mim, tem um problema. As pessoas votam as ideias, depois votam os projetos, e depois são os serviços da Câmara que executam. Bem, aí que estraga-se tudo. Porque os serviços da Câmara só executam quando acham que lhes interessa também, ou quando o vereador está em cima, ou porque há sempre outras prioridades. A diferença para mim de um orçamento participativo como a gente tem no BIP-ZIP e como é o orçamento participativo da cidade é que no BIP-ZIP é o bairro que executa. A gente dá-lhes o dinheiro, em tranches, naturalmente, eles têm que fazer alguma prestação de contas, mas eles é que executam, eles é que gerem o dinheiro. Há uma corresponsabilização. Faz a diferença. Uma coisa é pôr lá um like num projeto, pôr um voto, e isto depois leva-nos a todos os problemas da democracia digital. Uma coisa é a gente carregar num botão e dizer gosto, outra coisa é envolver-se a fazer, pôr as mãos na massa. E o grau de envolvimento é completamente diferente. Os likes são muito interessantes, mas o que é bonito é as pessoas, o que dá gozo e que cria, e vejo aqui pessoas na sala, olhar ali para a Rita, ela sabe que isto é verdade, o que cria laços entre as pessoas não é ter posto lá o like, o que cria laços entre as pessoas é quando estão juntas a fazer uma coisa qualquer. Depois ficam amigos e criam-se amizades. E temos muitos amigos criados assim, a gente depois já foi para outra, mas criámos amigos porque fizemos coisas juntos. E o poder local permite isso. Se estiverem os que estão à frente disponíveis para partilhar umas migalhinhas das suas verbas e do seu tempo para que isso possa acontecer. O que é que achas, António? O que é que dá o sucesso de uma experiência deste género e o que é que dita o insucesso? Bom, eu ainda por cima, estando na região do Minho, tive contacto com duas experiências radicalmente diferentes. O caso de Guimarães, que foi um fiasco recente, bastante conhecido, porque as práticas foram tudo menos democráticas. Portanto, a forma de convencer as pessoas a votar determinadas propostas recorreram a meios pouco legítimos e até ilícitos de fazer as pessoas votarem. Portanto, nada de recomendável. O que não significa que o orçamento participativo não tenha funcionado bem no primeiro ano, mas o que no segundo descobriram que havia formas de conseguir votos que não eram necessariamente as mais convencionais.
O caso de Braga é um caso mais, com mais sucesso, só tem uma experiência ainda, 1 ano, e, digamos, o voto, portanto, a proposta vencedora é uma proposta de recuperação de um altar de uma igreja, o que também não deixa de ser curioso e muito típico de Braga. Estamos em Braga. Estamos em Braga, exatamente. Bom, mas em relação, de uma forma mais genérica, em relação ao orçamento participativo, eu sou muito otimista ao nível local. Eu penso que tem faz todo sentido criar orçamentos participativos a nível local, muito pelas questões que já foram aqui mencionadas, de questões de proximidade e de intervenção das próprias pessoas, portanto, em que as pessoas não votam apenas, mas executam também parte da obra vencedora. E muitas vezes o que sucede, e penso que também no mesmo sentido, é que os serviços da Câmara têm outras prioridades e o pior que pode acontecer a um processo de orçamento participativo é, depois de haver uma proposta vencedora, essa proposta fica por implementar durante anos. Ora, não faz sentido, não é isso que é, não é esse o objetivo dos processos, gera descrença e depois o poder político também sofre com isso, em termos da opinião que as pessoas têm. Eu diria que faltam orçamentos maiores. Os orçamentos, em muitos casos, são muito reduzidos, tirando alguns casos aqui da região metropolitana de Lisboa. No resto do país, os montantes são, em termos percentuais, muito pequenos relativamente ao orçamento das câmaras. E depois, eu diria também que, em relação digamos, aos processos para se atingir uma proposta, para se selecionar uma proposta, muitas vezes os processos também não são os melhores. Há relatos, e penso que aqui o caso de Lisboa também é semelhante, em que a agregação de propostas é feita pelos serviços da Câmara. E isso cria também alguma distorção, digamos assim, naquilo que é a intenção de quem propõe. Já se fez uma mudança, portanto, ao princípio era um valor global e agora já há 2 níveis de projetos, os projetos mais caros e os projetos mais baratos, porque realmente não era possível meter tudo no mesmo saco. Às vezes a pequena intervenção pode ser tão interessante como a intervenção grande e era prejudicada. Acho que se justifica dizer também que a tentativa de transpor orçamentos participativos para o nível nacional é muito problemática. E eu diria que, em termos de logísticos, nem sequer é execuível, pelo menos mantendo o princípio. Começou hoje na área da ciência. É verdade, eu sei que sim, mas manter, digamos, na essência, os princípios do orçamento participativo, tal como ele foi criado, vai ser difícil, sem adaptações necessárias e algumas concessões por questões pragmáticas, fundamentalmente. Eu já agora queria te perguntar também sobre 2 outras, no fundo, experimentações, inovações a nível local, que muitas pessoas também falam que poderiam ser transpostas para o nível nacional. Uma é a limitação de mandatos e a outra é as candidaturas independentes. Como é que avalia as candidaturas independentes? Sobre as candidaturas independentes, eu tenho uma opinião francamente positiva. Julgo que não há muita coisa que se perca com candidaturas independentes e a experiência ao nível local tem demonstrado isso. Não só porque aumenta digamos, o leque de escolha para os munícipes, mas muitas vezes os municípios pretendem que aumente o leque de escolha, ou seja, quando vemos, e eu tenho um estudo sobre isso, mas há um estudo do André Freire também sobre a questão, em que se demonstra que os municípios onde há candidaturas independentes apresentam taxas de participação eleitoral mais elevadas, o que só por si é um bom indicador e sinal de que há uma parte do eleitorado que pode ser digamos, trazido à participação democrática por essa via. E que estava fora porque as escolhas que exatamente, porque as escolhas não satisfaziam. E de facto, se nos primeiros, diria, 2 atos eleitorais, se notava que eram muitos os descontentes dos partidos, não havia problema nenhum inerente a isso, mas era um facto, agora começa a haver movimentos de cidadãos que são verdadeiramente independentes, ou seja, não são pessoas que têm passado partidário, mas que têm algum tipo de intervenção cívica e que encontram nesta forma um modo de intervenção na vida democrática. E, portanto, nesse sentido eu sou bastante otimista em relação à presença de listas independentes. E eu diria que essa é,
se calhar, aquela experiência que é mais fácil, pelo menos em termos teóricos, de transpor para o nível nacional, ou pelo menos aquela que é mais atraente de transpor para o nível do Parlamento. E sobre a limitação de mandatos? Sobre a limitação de mandatos, a experiência a nível local é positiva também, por variadíssimas razões, que eu posso elaborar, mas a transferência dessa experiência para o nível nacional é mais questionável. Nós até já conversamos sobre isso, sobre a questão de haver a necessidade de manter alguma, digamos, qualidade de intervenção ao nível parlamentar, que ao nível local a limitação de mandatos serviu fundamentalmente para uma renovação geracional que não se estava a fazer, portanto foi uma renovação geracional forçada, se quisermos. Tirar os dinossauros do poder, e que teve uns efeitos interessantes. Nós, com o Índice de Transparência Municipal, já fizemos uns trabalhos sobre isso também, e demonstra-se que a permanência no poder por um período muito longo do tempo está associada a níveis de transparência mais reduzidos, o que por si só quase justifica a lei de limitação de mandatos, ou pelo menos dá algum lastro à ideia. E depois, para além disso, essa renovação geracional trouxe alguns outros aspectos positivos, nomeadamente uma maior consciencialização em termos da utilização de dinheiros públicos ao nível municipal. Depois vamos falar um pouco sobre isso, mas penso que é uma consequência também muito positiva associada a isso. Há uma que não me perguntaste, mas eu voluntariei-me, até porque andei aqui a recolher uns dados sobre isso, que é a questão dos referendos locais. Não existe tradição em Portugal de referendos locais. Infelizmente, eu diria, e se calhar os que existiram sofreram com essa falta de experiência, falta de passado, e eu tirei aqui uns números. Houve 4 referendos locais, pelo menos que eu tenha registado. Aquele que foi provavelmente o mais controverso foi no Cartacho, a concessão de um parque de estacionamento a privados, uma participação reduzidíssima, 12% de participação, que não é muito surpreendente. Na Suíça e os Estados Unidos têm referendos locais com taxas de participação assim relativamente baixas, e o não venceu com 95% dos votos. E eu, em relação aos referendos, eu tenho algumas reservas, podemos falar sobre isso. A democracia direta, através de referendo, tem alguns problemas de tiranização das minorias. O Ian Shapir, na intervenção de abertura, também foi crítico. Exato, eu sou bastante crítico, e o caso da Colômbia recente, embora muito complexo, demonstra também alguns problemas associados à democracia direta por via de referendo. E depois, nestes casos, nos casos portugueses também, a regra do quórum de 50% para tornar o referendo válido, digamos... Efetivo, não vai vir a palavra em inglês, mas é efetivo, criou alguns problemas, porque destes 4, apenas um teve participação superior a 50%. Aqui eu diria que estou dividido. Por um lado, há necessidade de mais experiências no sentido de habituar as pessoas a votar em referendos locais. Por outro lado, tenho algumas reservas, muito pelas questões que já mencionei. Falámos aqui de várias coisas, portanto, limitação de mandatos, candidaturas independentes, referendos locais. Qual é o seu diagnóstico disto? Comecemos pelas candidaturas independentes. Aqui o António Tavares falou ao princípio, muitos não eram verdadeiramente independentes. Eu tenho sempre alguma dificuldade com a palavra verdadeiramente posta à frente de uma opção. É os partidos verdadeiramente socialistas ou os movimentos verdadeiramente independentes. Tenho sempre muita dificuldade com esse verdadeiramente. Porque... vamos lá ver, eu também estive em partidos e fiz um movimento, e não achei que o meu movimento não fosse independente pelo facto de eu ter estado em partidos. Tinha gente de vários sítios. Para mim, aquilo que diferencia mais e que nos ajudou, no nosso caso, a fazer o movimento Cidadãos por Lisboa em 2007, eu não perguntei a ninguém que se aproximou do nosso movimento de onde é que vinha, perguntei para onde é que quer ir, quer vir connosco, venha daí. E, portanto, não lhe perguntei se eles eram filiados em partidos. Eu tive muitas pessoas no movimento Cidadãos por Lisboa que eram filiados em partidos e, no entanto, vieram para o movimento. Ninguém os proibiu, ninguém os castigou, não lhes aconteceu nada, não eram candidatos, porque os partidos não permitem que uma pessoa seja candidata fora deles, e, portanto, eu próprio entreguei o cartão de partido antes que fizesse o movimento, para não me ser posta fora, que isso se achava uma deseducação, uma falta de educação. Resolvi o problema primeiro, mas acho que a questão principal é, para mim, que distingue o modo de estar no movimento como os Cidadãos por Lisboa do modo de estar num partido político. A questão principal para mim é: nós no movimento Cidadãos por Lisboa, primeiro, não temos hierarquia,
não temos nenhum presidente, não temos nenhum líder, não... Os partidos para lidarem connosco vêm-se um bocado aflitos porque falam com um ou com outro e depois nós falamos uns com os outros, mas não há uma liderança formal. E a segunda coisa, e esta ainda é mais importante, não temos disciplina de voto. Bem, isso faz uma diferença substancial. Votamos quase sempre igual, votamos quase sempre da mesma maneira porque estamos de acordo, mas não impomos a disciplina de voto. E, portanto, se estivermos em posições diferentes, achamos isso normal. Bem, isto faz toda a diferença para quem tem experiência partidária, porque muitas vezes a divergência não é assumida racionalmente, é vivida emocionalmente. Eu passo a vida a dizer que a política é uma forma de paixão, não é uma coisa racional, é uma coisa da ordem do passional. E, portanto, desencadeia reações passionais, de irritação, de paixão, de obsessão, de amargura, de azedume. A gente às vezes vê políticos zangados, parece que se divorciaram, parece um casal divorciado, é muito parecido. E, portanto, se for normal a divergência, eu diminuo logo esse tipo de tensões de não termos ido todos para o mesmo lado. Achamos isso normal, não ficamos zangados por isso. A maior parte das zangas que se dão nos partidos é que num determinado assunto as pessoas tiveram posições diferentes e depois começam a olhar de lado. Este está com aquele, este estou com estes, e isso cria uma tensão horrível. Portanto, essa é uma questão que os partidos vão ter que trabalhar se querem restaurar uma democracia mais intensa. O Boaventura Sousa Santos tem aquela frase muito bonita: as democracias de alta intensidade e baixa intensidade. Nós vivemos em democracia, mas às vezes é muito baixa intensidade. Se quiserem subir a intensidade da nossa democracia, era bom que percebessem lidar com a questão da disciplina de uma maneira século XXI e não há século XIX. Já não estamos no tempo das organizações piramidais, com o chefe à frente e todos em baixo. Isso já era. É muito difícil montar as organizações em rede. Os movimentos respondem melhor à rede, por isso é que também não têm chefes, respondem melhor à rede, mas depois tem uma grande dificuldade, que eu há pouco estava na conferência lá em baixo e percebi, é que uma das nossas conferencistas lá em baixo dizia, uma coisa é movimento, outra coisa é partido, porque depois quando vão para o poder já não podem ser movimento, têm que fazer compromissos. E não há dúvida nenhuma que os movimentos têm alguma dificuldade de lidar com o poder. E, portanto, a única maneira de conseguirem, sendo movimentos, e foi o que nos aconteceu, nós fomos eleitos, fomos vereadores, deputados de Lisboa, eleitos por movimento, como é que a gente gera? Temos que saber lidar com o poder. E aí entra um outro fator que é muito importante. Temos que ser capazes de prestar contas, temos que ser capazes de ouvir as críticas e temos que ser capazes de manter canais de comunicação com as pessoas. E é às vezes onde isto tudo falha, porque não conseguimos depois manter canais de comunicação. Isto era sobre os independentes e, portanto, penso que vamos com certeza ver mais coisas, aparecerem coisas novas, e são essas coisas novas que fazem mudar os partidos e, portanto, também têm essa vantagem, mexem, obrigam a mudar. Com a questão da limitação dos mandatos, eu acho que é muito importante para os mandatos executivos, tenho dúvidas para os mandatos não executivos, mas porque acho que a experiência às vezes faz falta. Eu neste momento estou na Assembleia da República e estou pela primeira vez com 68 anos a escrever leis. Estive lá não sei quantas vezes, nunca escrevi uma única lei, porque nem sabia. E em segundo lugar andava metida na política, portanto não tinha tempo. Agora estou finalmente a fazer aquilo para que fui eleita, trabalhei no meu gabinete a fazer as leis. E esta mistura de experiência com intervenção política é importante. E, portanto, não sei se arranjar um sistema de cotas qualquer para as renovações de mandatos, mas permitir que haja sempre alguém que traga a experiência, porque essa experiência faz falta. Sobretudo, eu estou a pensar sobretudo no Parlamento Nacional. Sim. Não podemos ter género uma revoada e agora vêm todos pela primeira vez e começa tudo outra vez. Exato. E é complicado. Portanto, temos que ter aqui algum equilíbrio, porque fazer leis depois mexem na vida da gente, não é? E, portanto, convém que não seja assim tudo posto em causa de repente. Enfim, podem não concordar comigo, mas acho que tem que haver aí alguma prudência. Quanto à questão dos referendos, eu tentei uma vez fazer um referendo nos anos 80 em Cascais, mas não era possível constitucionalmente, não fizemos. Depois estive na Ordem dos Arquitetos e devo dizer, referendos para discutir causas interessantes, acho que é possível fazer, não tenho essa experiência, não consegui fazer mesmo. Referendos para discutir, por exemplo, projetos de arquitetura, contem comigo para estar a dizer não façam isso, porque as pessoas têm muito medo das mudanças e quando veem um projeto ficam cheias de medo, isto é estranho, e depois adoram. Vejam o caso ali do museu que agora foi aberto. Podem adorar ou não, mas quer dizer, podem adorar ou não, evidentemente, estou a dar isto agora, estou a exagerar, mas em Portugal as pessoas desculpem, vou dizer uma coisa que é verdade, as pessoas são muito ignorantes em matéria de arquitetura, falam muito na traça original, que é uma espécie de inseto que eu desconheço, não sei onde é que anda a traça original, nunca a vi, desconheço esta traça original.
Toda a cidade de Lisboa é feita de camadas sobre camadas, desde o tempo dos muros, antes, quando os cristãos cá chegaram, os muros já cá andavam, portanto, tudo isto são camadas sobre camadas. E vamos sempre, cada geração acrescentou sempre coisas. Depois tivemos um terremoto e habituámos a viver no meio das ruínas, acho eu, ainda estamos um bocado assim. Habituámos a ver muita coisa a cair e a ruir, ainda estamos um bocado assim. Mas, na verdade, as pessoas resistem muito à mudança. Agora, para sair de Lisboa, vejamos o Porto, a Casa da Música, a polémica que foi. Se pusessem em referendo, a Casa da Música não se tinha feito. E hoje é uma coisa fundamental, porque é uma novidade e, portanto, na arquitetura, por um lado por ignorância, por outro lado por medo da mudança, as mudanças são tão rápidas na nossa vida que a gente quer ao menos que o quadro físico fique mais ou menos na mesma. Isto é uma tendência natural, para as pessoas terem alguma segurança. Aconteceu tanta coisa desde que nós crescemos que precisamos que pelo menos na nossa rua isto seja mais ou menos estável. E não é. E portanto essas mudanças as pessoas tendem a defender-se delas. Portanto, eu faço este alerta porque tive que lutar muito, quer em Lisboa, quer no país, para conseguir abertura para a arquitetura dos jovens portugueses, que é fantástica, e nós temos uma arquitetura muito superior à escala do país que temos os tais prémios Pritzker, mas a arquitetura dos miúdos mais novos estão a fazer coisas extraordinárias, tem que se lhes dar espaço e tem que se aceitar alguma experimentação. E, portanto, daí eu penso que o referendo é complicado. Tem que haver uma capacidade de invenção que não é passível de ser referendada. Antes de se inventar uma coisa nova, não se pode referendar uma coisa que não foi inventada. Agora, causas públicas, utilização do espaço público, enfim, causas que tenham, enfim, mobilidade, essas matérias sim, sendo certo que já começa a haver grandes contrastes. A ideia de que é tudo para o automóvel já não é tão popular como foi há uns anos. Mas vamos à luta, vamos à luta. A prova de que os referendos são instrumentos conservadores é que todos eles tiveram a resposta não. Não, sim. Mas era para ir de construção de coisas, não é? Era construção de coisas. Pois, lá está. Havia aqui um que era demolição de um reservatório de água em Tavira, mas todos eles tiveram a resposta não, o que significa que as pessoas não gostam da mudança em termos maioritários. Viram sempre ali o reservatório, são feios que se fartam, mas viram-nos sempre ali, não me tirem aquilo que eu vejo sempre ali, porque é a minha terra, é esta a reação normal das pessoas. Eu agora queria lhe fazer uma pergunta ligeiramente diferente. Houve uma transformação, nem sei se toda a gente se apercebeu, mas acho que cada vez mais pessoas se aperceberam. Aqui há 10 anos, e estou a falar nisso porque o António falou na questão dos dinheiros públicos, quando se falava de exemplos de dívida, de déficit, de má gestão dos dinheiros públicos, toda a gente tinha uma lista de câmaras municipais para falar. Hoje em dia, em geral, é evidente que há sempre variações, mas de facto o que se passou a nível do poder local deste ponto de vista é um exemplo, se calhar até é um exemplo para o poder central. O que é que aconteceu? Foi só o regime financeiro ou foi uma mudança? Primeiro foi uma mudança legislativa, antes ainda da Troika. E o António Costa esteve nisso, era ele Ministro da Administração Interna, creio eu. Há a mudança da Lei das Finanças Locais, que impôs logo ali as situações, os limites para o endividamento e as câmaras que estavam em situação financeiramente difícil. Aliás, ele apanhou com a lei em cima, porque depois foi eleito aqui para a Câmara de Lisboa e era apanhado na lei que ele próprio tinha feito, porque a Câmara de Lisboa estava falida nessa altura, completamente, por todos os critérios, mas ele, como é criativo, arranjou uma maneira de sair dessa situação. Depois houve um outro fator que eu critiquei muito, enfim, a Troika e o programa de austeridade e tudo mais, mas não há dúvida nenhuma que o programa de austeridade nas autarquias foi à força, mas obrigou toda a gente a ter que se encolher para caber nas suas capacidades orçamentais, uma famosa lei dos compromissos. Quem está familiarizado com o poder local, a lei dos compromissos, nós temos um orçamento, mas não podemos lançar nenhuma obra, não podemos lançar nenhuma despesa que não tenhamos a certeza, com uma declaração, não só com um compromisso, mas com uma declaração mesmo comprovativa, que há verba em caixa para poder lançar aquela despesa. Portanto, o orçamento até são mais, desse ponto de vista, mais escrutinados. Muito mais escrutinados, porque nem sequer podemos, o Tribunal de Contas não deixa, e se for alguma inspeção, há sarilho. Portanto, temos que ter sempre a declaraçãozinha de compromisso, afeta a despesa, e, portanto, a verba, muitas vezes, vejam, por exemplo, vou lançar uma obra, suponhamos, de €1 milhão, a adjudicar. Eu tenho que ter aquele €1 milhão disponível naquela altura, eu não vou gastar €1 milhão, porque a obra não é paga no primeiro dia em que eu adjudico, pago só uma parte, mas no dia em que eu adjudico eu tenho que ter lá €1 milhão. Portanto, isto implica uma gestão muito complicada, podemos estar constantemente a fazer ajustamentos orçamentais, agora fiz um compromisso para ali, paguei aqui, sobrou uma parte, vai-se deslocar para ali, é uma gestão mais complicada, mas muito mais exigente.
e, portanto, permitiu de facto às autarquias, e Lisboa aqui foi um caso excepcional, porque também teve outros fatores, portanto, geriu o seu património e conseguiu resolver problemas de outra maneira, mas de uma maneira geral, e os números hoje são públicos, o António já falou nisso, de uma maneira geral, a dívida do país continua a crescer, a dívida das autarquias diminuiu e neste momento o contributo das autarquias para o bolo nacional é positivo, não é negativo, é positivo. E, portanto, teve que ser à força, mas funcionou. E, portanto, quer dizer que as pessoas realmente são engenhosas e conseguem, apesar de tudo, enfim, resolver o problema. Dito isto, eu acho que há uma questão que, assim visto no longo prazo, nós temos que refletir a sério. É que ainda por cima com estes resultados agora que temos, que as autarquias até conseguiram resolver os problemas de endividamento crónicos que existiam e estão muito mais equilibradas e conseguem resultados. Dito isto, como é que é possível que do bolo nacional a verba que vai para o poder local continue mais ou menos semelhante à que era antes do 25 de Abril, em que nem sequer havia poder local, eram as câmaras nomeadas. Portanto, não houve, na percentagem nacional, não chega aos 10%. Não chega aos 10%. Na altura era 7% e agora não chega aos 10% do bolo nacional. Nós temos que refletir sobre isto, porque se calhar valia a pena acreditar mais no poder local, valia a pena fazer uma descentralização mais séria, não só de competências, mas também de recursos, porque, enfim, porque é que se as autarquias provam bem, se resolvem tantos problemas, se até estão equilibradas, porque é que continuam a ser os parentes pobres do sistema? Eu, evidentemente, não quero falar dos países nórdicos, onde a verba das autarquias é infinitamente mais elevada do que aquela que é em Portugal. Mas nós temos uma tradição centralista, napoleónica, não só na legislação, mas também na gestão financeira. E, portanto, isso ainda pesa. Vem do século XIX, mas ainda pesa. Este é um motivo, é uma coisa que não se resolve de um dia para o outro, até porque o país está ainda numa situação difícil, mas é uma coisa que eu acho que devia ser pensada, se vale a pena ou se não vale a pena pensarmos nisto. E depois falta a questão de saber, entre a autarquia e o país a nível nacional, temos um escalão intermédio ou não estamos. É a outra polémica, que é a polémica da regionalização. Certo. António, ia-te perguntar primeiro a mesma pergunta, o que é que mudou? Foi só o enquadramento institucional e a capacidade das pessoas lhe responderem, ou se tem a ver com aquela renovação geracional que também falavas? Também tem. E depois de seguida também te ia perguntar precisamente qual é o espaço que temos para mais descentralização. Ok, são várias perguntas, todas elas interligadas. No caso da renovação geracional, eu penso que ela teve um papel importante na consciencialização da necessidade de gerir melhor dinheiros públicos a nível local. Mas não podemos esquecer o contexto em que esta renovação ocorreu. Ocorreu muito por força da Lei de Limitação de Mandatos, e ocorreu também com um conjunto de legislação que eu diria, sobretudo desde 2006 para a frente, que veio colocar um muito maior ónus em termos de responsabilização nos eleitos locais. E de que forma é que isto ocorreu? Eu ainda me recordo da lei das empresas, da primeira lei das empresas municipais, que era de 98, se não estou enganado, com grande liberdade de criação de empresas municipais. A lei de 2006 vem limitar isso de uma forma muito mais significativa e depois, por efeito da intervenção externa, tivemos uma terceira lei que ainda limita de uma forma mais restringe de uma forma muito maior a abertura de empresas municipais e obriga à fusão e à extinção de algumas que não cumpram um conjunto de critérios. Ora, esse movimento é um movimento parcialmente imposto externamente, mas parcialmente imposto pelos próprios governos nacionais. E o que isso veio trazer foi, de facto, essa maior disciplina ao nível das finanças locais. Mas, digamos, não operou apenas ao nível das empresas municipais, operou também junto dos próprios municípios. E sobre isso há também um conjunto de legislação determinante. E um conjunto também de apoios para que a recuperação das autarquias em situação dramática em termos financeiros ocorresse. O programa de apoio à economia local foi um no fundo, para a recuperação de dívidas em atraso, portanto, para que as autarquias pudessem pagar dívidas a mais de 90 dias que tinham em relação a fornecedores.
E depois também o Fundo de Apoio Municipal, em que, se não estou enganado, atualmente devem estar perto de 2 dezenas de municípios envolvidos nisso, ou seja, em 308 municípios há 2 dezenas que estão em situação de incumprimento em termos financeiros, o que é extraordinário, é algo extraordinário e que demonstra de facto um progresso assinalável. Os americanos usam muito a expressão legislation with teeth, legislação com dentes, e neste caso são casos evidentes em que a legislação que foi adotada tem de facto dentes, ou seja, produz efeitos e leva a alterações de comportamento. São as melhores leis, não é? São aquelas que mais podemos desejar, são aquelas que não são apenas escritas e depois ficam no papel e não têm, mas são aquelas que produzem efeitos, e neste caso isso é bastante evidente. E, portanto, a transição geracional coincidiu com a questão da limitação de mandatos e coincidiu também com a intervenção externa. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que interferem nesta alteração. E diz-me uma coisa, de facto, tu lidas muito com estes dados. Portugal, comparativamente, do ponto de vista dos recursos que são alocados às autarquias locais, é muito baixo, de facto. Baixo. É muito baixo. Nós somos o país mais centralizado da Europa. Eu acho que as pessoas, muitas vezes, digamos, a população em geral não tem sequer a noção disso, até porque muitos de nós recebem serviços dos municípios e, portanto, pensam que há uma execução muito grande de despesa a nível local. Não há. Estamos a falar de 10%, próximo disso. O que contrasta de uma forma quase chocante com o norte da Europa. Estou-me a lembrar, a Suécia tem taxas de execução da despesa a nível local de 50%, ou seja, metade do que é despesa pública é executada a nível local. E isso é algo em que nós temos de facto de fazer um progresso tremendo e em parte o poder, digamos, ao nível dos governos nacionais tem de fazer um esforço maior nesse sentido, até porque os autarcas já demonstraram, até pelo que tem sido a experiência recente, que conseguem não só fazer muito, às vezes com relativamente pouco, mas também que conseguem fazê-lo de forma responsável. Nesse aspecto, eu sou um otimista e às vezes tenho medo de estar a passar uma mensagem demasiado otimista relativamente ao poder local. Mas reparem, com apenas 10% da despesa executada a nível local, o que é que as câmaras conseguem fazer? E, portanto, isso acho que são dados e são evidentes, não vale a pena estarmos a tentar negar esse mérito. Para terminar precisamente sobre isto, em que áreas é que acha que teríamos todos mais a ganhar que houvesse algum grau de descentralização? Nas áreas sociais e nos transportes, sem dúvida nenhuma. Nos transportes não faz sentido nenhum serem geridos a nível nacional uma coisa que tem a ver com o trânsito, tem a ver com as ruas, tem a ver com as obras das ruas, tem a ver com a polícia que vai lá fiscalizar, que não faz sentido nenhum ser gerido a nível nacional, a não ser naturalmente os transportes ferroviários ou a rede nacional de autoestradas, isso evidentemente tem que ter uma gestão centralizada. Mas os transportes urbanos, e falo urbanos e suburbanos, na minha opinião não faz sentido nenhum. Devia haver autoridades metropolitanas, andamos a falar disto e agora foi criada já uma legislação que permite que essa competência vá para os conselhos executivos metropolitanos que reúnem as câmaras todas, mas são muitas cabeças, nenhuma sentença, portanto não existe ainda essa experiência, mas temos Carris, Caminho de Ferro de Lisboa vai passar para a Câmara de Lisboa, estamos à espera disso, o metropolitano está sem negociações, aqui as câmaras da área à volta também querem ter uma palavra a dizer, mas nas cidades por essa Europa fora, os transportes urbanos são municipais, quer dizer, não faz sentido nenhum, essa é muito evidente. E depois, a nível das áreas sociais, sobretudo os escalões de proximidade, eu não estou a falar nem da rede hospitalar, nem do Sistema Nacional de Segurança Social, nada disso, mas tudo que são áreas de proximidade, tudo o que são os antigos centros de saúde, portanto as unidades de saúde familiares, os cuidados integrados e cuidados paliativos que estão em déficit absoluto em todo o país e que só as IPSS e as misericórdias é que vão aguentando, é a nossa rede de segurança a nível social, são os IPSS e as misericórdias, porque de facto não há aqui um escalão de proximidade na área social que tenha um peso efetivo, e devia haver. Nós temos um país muito envelhecido, temos problemas graves, temos desigualdades graves, temos ainda muita pobreza, temos imensa pobreza infantil, que é uma coisa chocante e cresceu no tempo da Troika. Tem que haver um trabalho de proximidade, e esse trabalho tem custos de mão de obra, custos de equipamentos, custos de apoio, etc. Portanto, estas são as áreas. A educação
já há responsabilidades partilhadas, mas penso que as autarquias podem ir mais longe, também no nível da educação que podem propiciar, nomeadamente tudo o que é o pré-primário, que não está generalizado em todo o país, e há muita criança que ainda não tem acesso à pré-primária, e deviam ter, todas as crianças deviam ter acesso à pré-primária. Portanto, aqui estão áreas onde nós realmente, na minha opinião, valia a pena irmos mais longe. Não queria terminar sem deixar aqui uma palavra, eu já disse há pouco isto, mas é um ponto que eu faço questão. A questão do poder local tem que ser fiscalizado da mesma maneira que é o poder nacional. Existem as imprensas locais, existem os movimentos, existe tudo isso. Naturalmente que a imprensa nacional não fiscaliza nem pode escrutinar o poder local. É muito importante capacitar-nos que as Assembleias Municipais deviam ter mais capacidade de fiscalização das câmaras municipais. O poder local está muito concentrado no Presidente da Câmara ou na Presidente da Câmara, na figura que tem o poder, e a Câmara é igual a Presidente da Câmara. Mandem tudo e tudo o resto é mais ou menos secundário. Isto cria algum desequilíbrio e, como sabem, a democracia é um sistema de checks and balances, é um sistema de equilíbrios de poderes e contrapoderes, cria algum desequilíbrio. Era muito importante que os cidadãos fossem mais exigentes e que a legislação desse às Assembleias Municipais, sobretudo a essas, mas também às de freguesia, mas sobretudo às Assembleias Municipais, sobretudo se houver mais dinheiro e se houver mais responsabilidades, tem que haver mais escrutínio e tem que haver mais controle cidadão, porque senão também é um risco. Claro. Podemos estar a criar uma nova forma de caciquismo, que não é nada que nunca tenha existido em Portugal, já existiu e às vezes ainda existe. Portanto, também existem os populismos a nível nacional, mas a nível local existe caciquismo e, portanto, temos que ter bom escrutínio para combater esses fenómenos que são fenómenos nocivos para a democracia local. Muito bem. Eu ficava a ouvir-vos mais umas horas, mas tal como na Assembleia Municipal, faz sentido dar a palavra ao público e, portanto, eu gostava de recolher perguntas que pedia que fossem mesmo perguntas, fossem genuínas perguntas. Ali atrás, pedia que se identificasse. Bom dia, o meu nome é João Geraldes. Eu gostava de fazer uma pergunta à mesa, de tanto um como o outro. Eu faço parte de uma Assembleia Municipal, faço parte também de tanto sou deputado de uma Assembleia Municipal como de Junta de Freguesia, e aos 17 anos, por iniciativa própria, e os meus pais não eram políticos, já ia à Assembleia Municipal e era o único jovem na vila, tanto na freguesia como no concelho. Sou de Idenha Nova, distrito de Castelo Branco, trabalho em Lisboa, estudei lá na Covilhã e depois vim trabalhar para Lisboa. Grandes autarcas. Fiz parte também de uma juventude, fui dirigente de uma juventude partidária lá no distrito, e há uma preocupação, há uma dúvida que eu tenho, que ainda não está esclarecida na minha cabeça. Qualquer Presidente de Câmara tem o sonho de ter em sua posse tudo: a colocação de professores na escola, as obras, os ajustes diretos, e isso é o sonho, na minha opinião, de qualquer Presidente de Câmara. Tem que lá ir bater à porta, que é para pedir trabalho. Acham ou não, e há uns tempos falou-se da descentralização da educação, em que algumas câmaras, como por exemplo a de Castelo Branco, aderiu e depois recuou logo a seguir, se acham ou não que, por exemplo, a colocação de professores seja feita por concurso público nacional ou por concurso público distrital ou local? Esta é uma pergunta que eu acho curiosa. Estamos a falar de descentralização, isto também é descentralização, mas depois corre neste risco das coisas não serem muito claras. Eu acho que num concurso nacional a pessoa candidata-se e é de forma igual para todo Portugal. Se for lá na terrinha, muda completamente de figura. Ou então tem que ser uma lei muito clara, porque eles não vão dar hipótese. Eu conheço perfeitamente como é que funciona. Muito bem. Os riscos da descentralização. Exatamente. Não é? E esse é um dos riscos. Falou muito bem também da questão social, em que não há condições. Muitas vezes têm que ser as santas casas a tratar disso, porque não existe uma rede sequer nacional, nem as câmaras municipais têm o lar público, não há um lar público praticamente. Uma pessoa tem hoje um AVC, vai para casa e um familiar tem que deixar de trabalhar muitas vezes para tratar dessa pessoa, porque não há condições para isso. Muito bem, João. Vamos ver se há mais alguma pergunta. A outra questão que coloco também, vou já acabar,
Se deve ser ou não, como lhe disse, costuma ir nas Assembleias Municipais lá de Idenha, descentralizamos para as freguesias as Assembleias Distritais, as Assembleias Municipais, onde eu trabalho numa cadeira como esta, com papéis de cima das minhas pernas, durante 4 horas e 5 horas, se acham ou não que a própria escola e as próprias universidades também se deviam envolver mais nas Assembleias Municipais e de freguesia. Muito obrigado. Muito bem, obrigado. Mais alguma questão? Bem, esta é uma boa questão, sobre a questão dos riscos, com o exemplo da colocação dos professores. No fundo fomos muito otimistas, foram otimistas, e eu também sou, sobre todo este processo, mas como é que comentam isto? Eu estava mesmo à espera desta pergunta, já sabia que se falasse em descentralização da educação aparecia o problema da colocação dos professores. Eu não sou do setor, portanto não tenho um conhecimento aprofundado disto, mas há uma coisa que eu lhe digo: descentralizar poder que tenha a ver com nomeação de pessoas é perigoso, seja qual for o setor, porque a nível de proximidade depois começa a haver os gostos e não gostos, e antipatias e simpatias, e portanto algum anonimato a nível nacional, tudo o que seja colocação de pessoas, se puder ser um anonimato é melhor, porque anonimato não quer dizer que seja anónimo, mas claro, que não haja uma relação pessoal, porque senão pode haver uma relação pessoal-poder, e isso é bastante perigoso, portanto tem que ser feito realmente com muito cuidado. Disse que todos os presidentes de Câmara querem centralizar tudo e fazer ajustes diretos. Hoje em dia já sabe que não podem fazer os ajustes diretos como gostariam. A questão de quererem os ajustes diretos, muitas vezes eu digo, às vezes é para proteger os amigos, essa é a parte má. A parte que não é boa, mas que é compreensível, é que os mandatos são curtos e um concurso público demora meses, e qualquer pessoa que é eleita quer ter resultados. Portanto, tem de estar à espera que corra o concurso para poder fazer a obra, ficam desesperados. E depois vão na rua e o pessoal nos cafés diz: então, quando é que faz isto? Está em concurso, ninguém acredita. Portanto, os ajustes diretos eram essa arma rápida, mas são perigosos. E, de facto, eu batalhei sempre contra os ajustes diretos e, portanto, têm que ser limitados a montantes baixos. Quanto à questão da rede social organizada, existe uma coisa importante, está aqui a Rita comigo, fez parte, é da Santa Casa Misericórdia, comigo fez parte da rede social de Lisboa. Nós não temos serviços sociais na Câmara, existe em Lisboa uma instituição única chamada Santa Casa Misericórdia, mais a Segurança Social e a Câmara, e criou-se uma rede, está criada em todo o país, é chamada Rede Social. É o quê? É uma rede de todas as organizações que têm intervenção social nos concelhos. Essas redes são presididas pelos presidentes de Câmara, mas no caso de Lisboa era uma troika, era a Santa Casa, a Segurança Social e a Câmara. Só para terem uma ideia, a rede social em Lisboa tem 400 participantes, não sei se já tem mais, mas 400 entidades. Portanto, há 400 entidades a resolver todos os dias milhares de coisas para as quais os serviços públicos não têm resposta. Isto dá-vos só uma imagem da importância que isto é e de como era importante, e já se é uma organização de terceira vaga, portanto é rede, não é pirâmide, já é uma organização moderna, como era importante que esta rede neste momento não tem recursos próprios, é apenas um sítio onde as pessoas se encontram, como era importante que esta rede tivesse alguns meios e que houvesse alguma capacidade de inovação aqui para que esta rede social pudesse ir mais longe. Quanto ao papel das universidades, e com isto fecho, ainda ontem falei com o reitor da Universidade de Lisboa para o convidar para ir à Assembleia Municipal. Ele disse: nós realmente queremos criar um laço maior com a Assembleia Municipal, porque acho muito importante que as universidades vão às autarquias locais. E, de facto, as Assembleias Municipais são os sítios onde publicamente se pode fazer. Nós temos um regimento muito interessante e uma das modalidades que podemos fazer na Assembleia Municipal em Lisboa é marcar um debate específico, sei lá, empregabilidade dos jovens em Lisboa. E para esse debate específico convidarmos o reitor da universidade para nos dizer o que é que acha sobre isto. E depois os deputados falam. Temos esta liberdade. E, portanto, queremos fazer isto mais vezes. Já temos feito, sobre transportes, sobre outras coisas, porque isto permite, e acho muito importante, e ao contrário do que acontece no vosso caso, em que a universidade está mais entrosada com a cidade, aqui em Lisboa é a maior cidade universitária do país e as pessoas não dão por isso. E, portanto, temos que nos entrosar mais com as universidades, e com isto termino. António, já é uma hora, desculpa não te dar muito tempo, mas como é que é? Não, em vez de responder, digamos, a todas as questões, só realçar, se calhar, mais alguns pontos. Concursos nacionais, eu não sou nada centralista e tenho alguns problemas com os concursos nacionais. Sempre me meteu muita confusão a questão dos professores serem deslocados do Minho para o Algarve e vice-versa, muitas vezes afetando a sua capacidade de gerir família, constituir família, muitas vezes. Eu diria concursos regionais, o nível de região, enfim, é discutível, mas eu diria concursos regionais, para evitar esses casos absurdos
absurdos de deslocação que não fazem, para mim, qualquer sentido, sobretudo porque são definidos pelo computador que processa as candidaturas cegamente e nada é tido em consideração, nada mais do que isso é tido em consideração. Mas, claro, eu concordo perfeitamente que o risco de ter isto a nível local é tremendo. Se estivéssemos na Dinamarca ou na Suécia, eu não teria tantos problemas. Eu conheço Portugal e, portanto, imagino que não seria uma boa medida. E só reforçar a questão da rede social. Eu penso que a rede social é dos melhores projetos, da forma como está pensada, muito horizontal, portanto, sem haver, digamos assim, imposição de alguém do topo, mas muito articulada na base. Permite captar muito do que são as iniciativas comunitárias, portanto, mais locais, e tem condições para ter muito sucesso ao nível das políticas sociais dos municípios. E acho que não se fala o suficiente sobre isso. Acho que há muito pouco, é dito muito pouca coisa sobre os méritos da rede social. Ela não existe apenas em Lisboa, existe em Coimbra, em Guimarães, Braga, existem várias cidades, e o tipo de problemas com que lida são problemas que só os autarcas e digamos, quem mora nestas cidades conhece de uma forma aprofundada. Fazer isto a partir da Segurança Social de Lisboa, obviamente, não resulta, não faz sentido e não toca verdadeiramente nos problemas sentidos localmente. Muito obrigado. Nós temos de terminar, já é 1h. Eu agradeço muito ao António e à Helena, agradeço muito a vossa atenção e a vossa presença. Podíamos estar muito mais tempo a conversar, mas há uma coisa que eu posso garantir, pondo agora o chapéu de diretor científico da Fundação. Nós vamos ter ao longo do próximo ano vários projetos de investigação que já estão em curso sobre o tema do poder local e vamos poder voltar a discutir estas questões mais uma vez. E muito obrigado a todos. Obrigado.